que até em outro momento eu já preguei essa palavra, essa passagem, na verdade, em outra ocasião. Mas desta vez eu quero me concentrar aqui neste menino. João capítulo 6, no versículo 8, diz o seguinte: um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Sabemos aqui que nesse momento era um momento onde a multidão seguia a Cristo, onde a multidão seguia a Cristo pelos seus milagres, e que eles estavam seguindo a Jesus com este propósito. E é interessante que no meio dessa multidão, nesse momento aqui, somente este rapaz estava com esses alimentos. Então esse menino tinha algo, nós podemos aprender algumas coisas neste contexto aqui. Primeira pergunta, não precisa responder, é só para você. O que você faria se estivesse no lugar do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes? Imagine Cristo chegando aqui e uma multidão atrás dele. Você vai no caminho que você está vindo da padaria, um saco de pão, queijo, o café da manhã, no caminho de volta para casa, e você encontra com essa multidão e você vai seguir nessa multidão. E no meio do caminho acontece algo semelhante que aconteceu aqui. Você daria tudo aquilo que estava em suas mãos para lamentar aquela multidão? E outra pergunta para a nossa reflexão: o que é que nós temos feito com aquilo que está em nossas mãos nesse momento? Saúde. Nós vemos hoje que alguns, infelizmente, por faltar de saúde, não puderam estar aqui. Dinheiro, tempo, bens materiais. O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Porque todos nós temos algo em nossas mãos que podemos oferecer. Hoje eu gostaria de destacar as atitudes deste jovem que se prontificou a contribuir com um dos milagres de Cristo. É fato e sabemos que Cristo não precisava dele para operar qualquer milagre. O exemplo disso é que quando você chega naquela passagem, quando Lázaro está já morto há 4 dias, e Cristo chega e ele fala: tirai a pedra. Ele tinha poder para tirar a pedra. Mas há momentos, em situações da nossa vida, que Deus quer que nós façamos algo para a nossa vida. Ele quer que façamos algo no natural para que Ele haja no sobrenatural. O tirar a pedra é da nossa parte, mas o levantar o defunto é Ele que levanta. O oferecer os 5 pães e os 2 peixinhos é da nossa parte, mas fazer esse alimento multiplicar é com Ele. O que está em nossas mãos, que nós temos feito. Jesus obviamente não dependia daquela contribuição para alimentar aquela multidão, mas Deus quer que o homem participe, que faça parte de tudo que Ele faz em nossa vida. Nós temos um grande papel. Então vamos aprender aqui 5 lições no contexto dessa passagem. Primeiro é que esse rapaz, ele estava preparado. Olha como interessante, que no meio daquela multidão toda que seguiam a Cristo, ninguém
tinham um alimento em suas mãos. Eles foram totalmente despreparados para aquela caminhada, porque muitos estavam ali já fazia horas seguindo a Cristo. Mas este rapaz, ele estava preparado. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, diz o seguinte: o fato é que esse rapaz esteja preparado também nos remete ao fato da vigilância. Temos que estar vigilantes. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estais vigilantes, estais sempre preparados, porque haverá o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, e se não estivermos preparados para este momento, não iremos com Ele para morarmos com Ele na eternidade. Este menino, ele se preparou antes de seguir a Jesus. E antes de seguirmos a Jesus, estamos aqui seguindo a Ele, mas temos que nos preparar todos os dias. No meio daquela multidão, ninguém pensou em levar alimento. Só foi encontrado um rapaz que estava devidamente preparado. Muitas pessoas param no meio do caminho. Provavelmente no meio daquela multidão, alguns voltaram para casa, porque estavam despreparados. Estavam despreparados para aquela longa caminhada com Cristo. E estamos numa longa caminhada com Cristo e temos que estar preparados com o alimento espiritual, que só conseguimos através da palavra do Senhor. Estamos falando aqui de preparo espiritual, de preparo que vem por meio de vigilância e de exercício de comunhão com Deus. Essa caminhada longa que estamos trilhando com Cristo, temos que estar sempre nos preparando. E se você está aqui hoje, é porque você veio buscar esta preparação. Você veio se alimentar do maná dos céus, que está na palavra do Senhor. Vemos a parábola das 10 virgens. Também está em Mateus capítulo 25. Olha o capítulo seguinte. A palavra das virgens, que elas só foram se preocupar com azeite depois que o noivo havia passado. Quando Jesus vier buscar a sua igreja e você for se preocupar em se preparar, quando Ele vier, não vai haver mais tempo, porque Ele virá como um trovão que clareia o céu desta terra. No piscar de olhos Ele já foi. Aconteceu. E você olhar para o seu lado e não virar aquele irmão, estará somente as suas vestes no chão. Olhará para aquele avião caindo porque os pilotos foram arrebatados. Não haverá tempo para se preparar. O tempo é agora, é hoje. E você veio para o lugar certo para escutar a palavra do Senhor. Não é tempo de se preparar, mas é hora de estarmos preparados. Portanto, busquemos com mais intensidade, com mais profundidade a presença do Senhor. Porque somente a vontade do Senhor é que é boa e perfeita e agradável para a nossa vida. Busquemos com mais intensidade a vontade do Senhor para a nossa vida, pois é ela que vai nos levar para os céus. Segundo ponto, esse rapaz, esse menino, ele estava longe ou estava perto de Cristo? Ele estava perto, porque quem andava ao redor de Cristo? Os discípulos.
E quem foi que falou que esse menino estava ali? André, não foi? Versículo 8, para a passagem que lemos. André. E se André viu, é porque aquele menino estava ali, nas proximidades. Ele não estava lá atrás da multidão, ele estava perto de Cristo. Então temos que buscar, procurar estar perto de Cristo e não distante. Quando nós estamos distantes, aquele que vive ao nosso derredor, ele se aproxima de nossa vida, ele fica mais próximo de nós, porque o Espírito Santo ele está ao nosso redor. Mas quando nos distanciamos dele, aquele que está ao derredor, que é o inimigo de nossa vida, ele se aproxima mais e mais da nossa vida. O menino só escutou o que Jesus disse aos discípulos porque ele estava perto de Cristo. Você só irá escutar a voz do Senhor espiritualmente falando se você estiver aos pés de Cristo. A obra do Senhor necessita de pessoas que estejam perto do Senhor, pois somente aqueles que estão próximos podem ouvir a voz suave do Mestre. Quando o profeta estava escondido, foi Elias, que se escondeu na caverna. Elias, porque Elias e Eliseu são histórias que são muito próximas, Mas Elias, quando se escondeu na caverna com medo, daquela mulher horrível, mas veio várias coisas, veio o trovão, veio a ventania forte, mas Deus falou com ele somente um sussurro. E somente aquele que está perto do Senhor é que escuta os sussurros de Deus ao seu pé do ouvido. Mas se você não estiver perto, você não vai escutar a voz do Senhor. Muitos hoje estão distantes de Deus, porque não estão mais buscando ao Senhor na casa de Deus. Lute para estar sempre perto. Muitas pessoas não ouvem nem compreendem a voz do Mestre, porque estão longe e distantes. A ovelha, quando se distancia do seu pastor, ela não consegue mais escutar as ordens, as orientações do seu pastor. Que não venhamos nos distanciar. Aquele filho pródigo se distanciou da casa do seu pai e pagou um alto preço por estar longe e distante da sua casa, da casa do seu pai. Os seus corações, daquele que está longe, estão voltados para as coisas do mundo. Quando você se afasta da presença do Senhor, você fica mais voltado para as coisas do mundo, das coisas terrenas, e por isso passa desapercebido ao que o Senhor tem preparado para mim e para a tua vida. Que não venhamos nos distanciar da presença do Senhor. Devemos estar sempre buscando estar perto, estar próximo dele, ali sentindo a presença dele, jamais nos distanciando, porque é ele que nos guarda, que nos protege e que nos guia nesse caminho, nessa caminhada longa com ele. Terceiro, só antes de seguir, eu esqueci de citar aqui 1 João capítulo 4, ainda sobre o fato de estar perto. Versículo 8, 1 João capítulo 4, versículo 8. Porque o estar perto também nos remete à comunhão. Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Quando você não tem comunhão para o teu próximo, você está se distanciando daquilo que é a imagem e semelhança dele. Olha o que diz a passagem que eu falei. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é o quê? Ele é amor. Então, temos que buscar também comunhão, estar perto do nosso irmão, estar próximo do nosso irmão, buscar a comunhão, porque em comunhão com o nosso irmão nós vamos estar também em comunhão com Cristo.
Em outra passagem diz que os irmãos têm que viver em comunhão, para que a obra seja sempre fortalecida. Na sua casa, eu imagino que siga da mesma forma. Você tem que estar em comunhão entre todos os membros da família, porque senão a família fica enfraquecida. Os cônjuges, esposa, esposa, os pais, os filhos entre eles, quando tem mais de um, né? Tem que estar sempre unidos, juntos. Minha mãe sempre nos ensinou, né, que eu era o mais novo dos 3 irmãos. Então nós vivíamos sempre muito juntos, nós 3. E um protegia o outro. A gente brigava entre a gente. Mas quando eu estava fora de casa, um protegia o outro. E quando alguém, por exemplo, queria fazer algum mal contra mim, meus 2 irmãos iam lá e protegiam. Porque eu era o mais novo, o menor, o mais fraco. Eles iam lá e me protegiam. Também eu era o mais danado. Para não dar briga. Mas minha mãe me ensinou, e o Evangelho nos ensina que nós temos que guardar aqueles, proteger aqueles que são mais fracos. Num rebanho, numa multidão, você tem sempre que proteger aquele que é mais fragilizado. Por exemplo, as crianças, nós temos que estar bem guardando, protegendo elas, porque elas são mais fragilizadas. Os idosos, a mesma coisa. Na vida espiritual, da mesma forma, você tem que estar ao lado daquele que é mais fragilizado, para dar ânimo, para dar força, para dar encorajamento. E isso é comunhão, e isso é prova de amor, porque Cristo veio para aqueles que não eram santos, veio para os doentes, veio para levantar aqueles que estavam enfermos, veio para guardar e reerguer aqueles que estavam caídos, veio dar vista aos cegos, veio fazer andar os aleijados, veio libertar os cativos do pecado. Terceiro, esse menino, ele se apresentou, ele se esteve presente, ele se colocou à disposição. 2 Coríntios capítulo 8. Coríntios capítulo 8, versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Aqui fala de prontidão. Você está sempre pronto, está sempre à disposição. Não estou falando aqui especificamente somente no trabalho dentro da casa do Senhor, mas no momento que você tem uma oportunidade para pregar o Evangelho para alguém e você deixa essa oportunidade escapar de suas mãos, você não teve prontidão, você não aproveitou a oportunidade para talvez resgatar uma vida do laço do pecado. Isso me faz lembrar daquela passagem de Isaías capítulo 6, que diz: no versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a prontidão do profeta. Temos que ter a mesma prontidão. O menino se apresentou disposto a colaborar, esteve disposto a fazer o que fosse necessário, que estava ao alcance dele, para servir ao Senhor em espírito e em verdade. E eu volto à pergunta lá no início: o que temos em nossa mão que podemos oferecer para a obra do Senhor? Não estou falando de bens materiais necessariamente, mas estou falando de tempo, estou falando de estar à disposição, estou falando de colocar o joelho no chão em prol de uma obra, de uma prova, seja do teu irmão, seja de quem for, mas sempre à disposição, sempre de prontidão para fazer a obra, não importe o contexto que está vivendo.
É lógico que Jesus não precisa de nenhum de nós para realizar a sua vontade. E sabemos que Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade, e isso é questão de honra, é questão de glória. Ele nos dá a oportunidade de fazer parte dos seus milagres. Como seria tremendo, como é tremendo e maravilhoso nós fazermos parte do milagre que Cristo operou na vida de alguém. E você saber que você foi um instrumento nas mãos do Senhor para operar aquele milagre. É claro, sabendo e tendo a convicção de que não foi mérito seu, foi somente para a honra e para a glória do Senhor. E também Cristo também quer que cada um de nós faça a sua parte e não nos acomodamos. É natural do homem se acomodar, buscar sempre aquela zona de conforto, sofá da casa, televisão de 50 polegadas, o sofá confortável, com aquele banquinho para colocar o pé em cima, né? Você boa, boa, balançadeira, espreguiçadeira, é bom demais, mas não podemos nos acomodar. O Senhor Ele nos chama para pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura, que venhamos sair da zona de conforto, porque o conforto maior que temos que buscar é naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja e iremos morar com Ele na eternidade. Aí sim, desfrutaremos de toda a beleza do Senhor, da graça do Senhor e das maravilhas que Ele vai nos oferecer. A grande vitória que iremos ter o grito de vitória. Quarto, esse menino, ele pensou em si mesmo? Não. Se ele pensasse em si mesmo, ele não tinha dado o seu alimento. E olha que provavelmente se ele estava ali naquela multidão, ele não era uma pessoa de muitos recursos, não era um abastado, não era uma pessoa rica. Se ele estava também na multidão ali, era uma pessoa normal, comum. Então aquele alimento era algo necessário para a sua casa. Provavelmente era algo que ia fazer falta se ele desse para aquela multidão. Mas ele não pensou nos outros, em si mesmo. Ele pensou nos outros. O que Deus fez para conosco? Ele pensou somente em si mesmo? Não. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo. E nós estamos inclusos nisso. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho não é nós, não é eu. O Evangelho é sempre o outro. O Evangelho sempre é o próximo. Não é nunca conjugado com o eu. Somente Deus é que fala. O eu sou é que fala a igreja nesse mundo. Ele poderia muito bem pegar o seu alimento, aquele jovem, se assentar embaixo de uma árvore com uma sombra e saciar a sua fome. Muito bem saciado. 5 pães e 2 peixes seria um bom alimento. Ele estaria saciado por bastante horas. Mas ele não foi egoísta. Ele não pensou apenas em si mesmo. E isso é evangelho. Deus, Ele sempre coloca algo em nossas mãos para que venhamos abençoar os outros. Ele nos abençoa para que essa bênção seja multiplicada para com os outros. Se hoje eu estou aqui e Deus me deu algo, é para que eu venha a dar para alguém também. Seja na palavra, seja em oração, seja em disponibilidade de tempo. Mas cada um de nós, eu gosto de falar isso, ninguém é tão rico que não tem nada para receber, e não tão pobre que não tem nada a oferecer. Nós temos o Evangelho em nossas mãos. O que nós temos em nossas mãos para oferecer? Temos o Evangelho, temos o nosso tempo, temos a nossa vida para oferecer. Se formos egoístas,
poderemos perder privilégios, podemos perder o que Deus nos deu em nossas mãos. Ele nos deu os talentos, nos deu tempo, nos deu saúde, nos deu várias coisas. Mas se formos egoístas e guardarmos somente para nós, Deus pode tirar aquilo que Ele nos deu. Nunca esqueçamos que tudo que temos provém de Deus. Aquela parábola dos 10 talentos, os talentos que foi distribuído, o que aconteceu com aquele que não multiplicou, que não usou da melhor forma? Ele não recebeu uma grande herança. Mas nós que recebemos uma herança, recebemos um talento, e se guardarmos para nós, vai ser da mesma forma. Naquele dia, quando o Senhor veio buscar a sua igreja, e lá nos céus, cada um de nós que fizemos a boa obra, oferecemos, estivemos em prontidão e oferecemos o melhor que temos para as outras pessoas, para os nossos irmãos, para os nossos próximos, receberemos um grande galardão das mãos do Senhor. Nunca esqueçamos que tudo que temos em nossas mãos foi o Senhor que nos deu. A sua saúde, o seu bem, os seus bens materiais, foi tudo que Deus lhe deu. E quinto, e por último, esse menino, esse aqui não poderia faltar de forma nenhuma. Ele creu e confiou em Cristo Jesus. Se ele crer, se ele confiar, ele não entregaria tudo o que ele tinha em suas mãos para as mãos de Cristo. Você só entrega nas mãos de alguém tudo que você tem para aquela pessoa que você confia. Você só coloca a sua confiança total nas mãos de alguém que você tem total confiança, seja no seu esposo, seja na sua esposa. Você confessa tudo para ela, às vezes nem tudo, porque às vezes você só confessa tudo para Deus, porque até tem algumas coisas, alguns pensamentos que até nós mesmos não acreditamos que nós temos, mas nós nos pegamos, somos flagrados com os próprios pensamentos maus. E se for declarado até para a nossa própria esposa, ou mãe, ou filhos, eles se escandalizariam, estariam em escândalo, né? Ficariam assustados. Se nós assustamos, imagina os outros. Mas confessamos para Deus. Mas por quê? Porque nós confiamos. E você não é aquele versículo que fala assim: maldito o homem que confia em outro homem. Esse versículo está falando de questão espiritual. Você confiar a sua salvação em um homem, aí você será maldito, porque você não vai conseguir, não vai alcançar a sua salvação. Somente através de Deus, somente através de Cristo é que poderemos alcançar a nossa salvação. Por isso que aquele versículo fala que maldito o homem que confia a sua salvação em outro homem. Mas nós temos que sim confiar naquelas pessoas que estão próximas de nós, para estar juntamente conosco nesta caminhada em comunhão. Esse menino, ele creu em Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Deus é o Deus do impossível. Então, meu irmão e minha irmã, aquela causa que você está dizendo que é impossível, creia em Cristo, porque tudo é possível ao que crê. Você tem que crer e confiar em Cristo, que Ele tem poder para cumprir a grande obra na minha e na tua vida. Creia que Ele tem poder para resgatar aquele teu ente querido que você tanto tem orado para resgatar, para que ele venha ser restaurado, tirado daquele lamaçal de pecado, tirado talvez daquela cama de hospital, tirado das prisões feitas por homens, tirado da situação onde ele está nesse momento, ou então até mesmo a sua vida, que você tem
aprisionado e não consegue sair dessa prisão, mas você tem orado para que Deus venha tirar, mas creia que Ele tem poder para fazer o impossível. Que é impossível para mim é possível para Ele. Que foi o que eu falei no início, que o que está no natural é a nossa parte, mas o sobrenatural é Ele que age, mas Ele quer que venhamos fazer a nossa parte. Temos que crer e confiar nele, colocar nas mãos dele aquilo que é impossível para nós, mas no que nós temos a convicção que Ele pode cumprir em nossa vida. Tudo é possível ao que crê. Esse menino, ele colocou tudo que tinha nas suas mãos, Jesus, para abençoar as outras pessoas. Olha o detalhe aqui, que muitas vezes nós pedimos tanto ao Senhor tantas coisas, mas muitas vezes o Senhor quer que nós venhamos nos desfazer de algumas coisas em nossas mãos, que venhamos nos desapegar de algumas coisas que nós estamos segurando com toda a força em nossas mãos. E isso Ele quer que venhamos nos desapegar. Para quê? Para que o milagre aconteça. Esse menino, ele desapegou do alimento que estava em suas mãos, e só a partir disso é que Cristo pegou, apresentou a Deus e o milagre aconteceu. Se esse menino não tivesse desapegado, é claro que de Deus Cristo tinha feito outra coisa, mas aqui tudo era propósito de Deus. Então nós às vezes pedimos, oramos, mas às vezes fala para nós: desapega. Nós queremos propaganda, né? Desapega, solta aquela que está em suas mãos, deixa eu agir conforme a minha boa, perfeita e agradável vontade. Às vezes o empecilho do milagre acontecer somos nós que não deixamos Deus tomar a frente das coisas. Ficamos segurando, ficamos ali, é do nosso tempo, eu quero que seja hoje, eu quero que seja no meu tempo. Mas Deus quer que venhamos abrir o nosso coração, deixar Ele operar o milagre em nossa vida. Esse menino, ele creu que Jesus era poderoso para realizar aquele grande milagre. Não teve receio de perder. No momento ele perdeu, mas depois ele ganhou, porque ele também foi alimentado, e ele ainda presenciou e fez parte de um grande milagre. Quer fazer parte de um grande milagre? Pois ofereça tudo que está em suas mãos, para que Cristo venha operar um grande milagre através da sua vida. E você verá um grande milagre acontecer dentro da sua casa. Deixe para que Cristo venha operar. Ele não teve medo que Jesus falhasse, porque ele sabia que Cristo não ia falhar. Ele sabia que Cristo, ele ia ser aquilo que mais ele esperava. Ele sabia que Cristo ia fazer algo maravilhoso. Creia em Jesus e confie nele, pois para Ele nada é impossível. Eu lembro daquela mulher, acho que foi o profeta Eliseu agora, que profetizou um filho para ela, e ela teve um filho, isso foi uma bênção para ela. Mas aos 14 anos aquele menino teve uma forte dor de cabeça, trabalhava com o pai, e veio a óbito. E ela, desesperada, muito angustiada, porque ela não podia ter filhos, e teve um milagre de Deus. Foi ao encontro do profeta, e o profeta até perguntou: como estás? E ela falou que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E ela falou ao profeta: eu não pedi um filho, mas o Senhor me deu. Mas agora o Senhor vai tirar de volta o filho. Mas ela
buscou o profeta porque sabia que Deus usou o profeta como instrumento para operar o milagre na vida dela. E quando aquele menino, o filho dela, veio a falecer, ela foi e buscou um profeta para que viesse a operar o milagre novamente. Nós temos que crer em Cristo, mas sair da frente. Nós temos que crer em Cristo e deixar que Ele venha operar o milagre dentro da nossa casa. Eu imagino que depois de ter realizado aquele grande milagre, Jesus deve ter chamado aquele garoto para mais perto de si. Aqui eu estou conjecturando, imaginando apenas. Devolveu a ele o alimento que havia sobrado, porque sobrou. Se nós olharmos na passagem, sobrou o quê? Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Sobrou muito alimento. Quando nós pedimos e nós deixamos Deus operar o milagre e saímos à frente, desapegamos das coisas que estão em nossas mãos e oferecemos tudo para Ele, Ele faz o milagre e muito mais. Ele nos surpreende. Ele faz mais do que nós esperávamos que Ele fosse fazer. Ele nos surpreende, porque Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele havia doado, mas ele havia recebido provavelmente tudo que ele tinha doado. Olha o que aconteceu com a vida de Jó. Recebeu tudo de volta em dobro: os camelos, as vacas, os bois, os carneiros, as ovelhas, tudo em dobro ele recebeu, porque ele permaneceu fiel a Deus, permaneceu nos caminhos do Senhor, recebeu de volta os filhos, teve tudo que ele tinha perdido de volta. Pode ser que hoje alguém tenha perdido algo de sua vida, mas Deus tem poder para devolver em dobro para mim e para a tua vida. Quando colocamos a nossa vida e as nossas coisas à disposição do Mestre, Ele sempre nos retribui em quantia e qualidade melhor, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que nos surpreende. E justamente isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Basta nós o quê? Fazermos como esse menino, estarmos na presença de Cristo, oferecermos e estarmos à disposição dEle e desapegarmos daquilo que está em nossas mãos e crer que Ele tem poder para fazer um grande milagre em nossa casa e em nossa vida. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus.